As lentes de Bob Wolfenson apontam para várias direções. O mesmo fotógrafo que dá um toque de sofisticação e arte ao nu feminino está de olho na realidade de um país de tantos paradoxos. Criador e atual diretor da revista Sem Número, Bob confessa que é muitas pessoas ao mesmo tempo. E foi nessa procura pelo novo, pela grande sacada, que o fotógrafo teve a ideia de registrar apreensões da polícia brasileira. Um projeto que transcende o fotojornalismo e traz a visão pessoal de um submundo difícil de entender. Afinal, em que outro lugar do mundo o crime organizado poderia reunir brinquedos, armamentos pesados, drogas, bichos exóticos e tudo mais que a sua imaginação puder alcançar? É um olhar artístico sobre uma questão. E ela não é... Eu não estou do lado da polícia nem do lado do bandido. Estou olhando um país, uma época, um jeito de como se vive. Daqui a 100 anos vão olhar para isso. Puxa, que país era esse, entendeu? Foram as notícias sobre o leilão de imóveis e objetos do traficante colombiano Carlos Abadia que chamou a atenção de Bob para o estranho universo das apreensões. A ficha caiu e ele partiu para a ação. O processo foi complicado. Eu olhei aquela foto e falei, nossa, que foto interessante, quanta coisa tem aqui, né? Quantos signos, quantas informações existem aqui. Eu falei, deu um certo clique. Depois eu comecei a olhar isso nos jornais, nos telejornais, essas coisas. E vi que era um processo muito ligeiro, quer dizer, a minha intenção desde o princípio, desde lá embaixo, era fazer com que isso tivesse esses grandes formatos, para que as pessoas, para eu criar no espectador um outro tipo de olhar para isso, quer dizer, para que ele pudesse olhar os detalhes. Como é que você conseguiu ir nos lugares? Olha, eu consegui aos 45 do segundo tempo, quando eu já tinha meio desistido do trabalho, através de uma pessoa que me dava aula e que dava aula para um desembargador, comentou com esse desembargador. Você dava aula do quê? De ginástica. De ginástica. Meu personal trainer. Ele também dava aula para um desembargador e comentou com o desembargador, o Bob está querendo fazer um trabalho, não consegue, não sei o que. Falou, o cara falou, deixa comigo, não sei o que. Ele ligou para um juiz corregedor e o juiz entendeu que era um trabalho artístico, que eu não ia fazer nada com isso, a não ser isso exatamente o que eu fiz. Entendeu que seria uma boa causa, digamos assim, né? Uma causa artística, e deixou. E a partir das fotos que eu fiz nesse lugar, eu não posso dizer o lugar porque é questões de segurança, mas a partir do momento que eu estive nesse lugar, eu com as fotos feitas, uma das primeiras fotos foi essa do carrinho do supermercado, que eu acho que é a foto icônica da exposição, né? Quando a gente ouve falar em uma exposição sobre fotos de apreensão, a gente pensa logo em arma, né? Mas tem coisa de jogo, tem bicho, tem madeira. Eu quis inclusive dar essa, para não ficar também exatamente para não ser uma coisa monotemática, entendeu? Porque se a minha intenção era traçar um pouco esse retrato, o retrato não são só armas, né? São todas essas transgressões, tudo isso. Isso aqui esse é um baita Brasil, né, que você tem aí. Quando você chegava, tinha acesso e conseguia liberação, você produzia alguma coisa, arrumava, você clicava do jeito que as coisas eram apreendidas? Na verdade, eu não vejo, quer dizer, para mim isso não era uma questão, porque como eu já não ia fazer a foto da apreensão no momento da apreensão, eu estava liberado na minha cabeça, eticamente, para produzir se porventura tivesse que produzir. Ou seja, eu estava trabalhando com materiais apreendidos e criando uma ficção em cima de uma realidade, um ato artístico ficcional. Não era uma coisa descritiva realista. Agora, porque às vezes a gente vê, quando a polícia comemora, então às vezes a própria polícia arruma... Não, pois eu tentei reproduzir um pouco como é feito mesmo, né? Se bem que aqui é uma apreensão insólita, né? Porque você não apreende numa mesma... Se bem que toda hora eu perguntava para o pessoal lá do depósito, falava, isso aqui existe? Isso aqui, você poderia aprender tudo isso de uma quadrilha só? Eles falaram, sim e não, né? Porque aqui tem colete da polícia, tem
os escudos da polícia dos 111 mortos, 115 mortos lá. Nossa, esses escudos são daquela... do Carandiru? São do Carandiru, foram apreendidos naquela coisa. Câmeras, né? Câmeras, bala, revólver. É uma volta à tua, um flerte com fotojornalismo de alguma maneira, porque lá no início da carreira você teve uma experiência... Não, eu acho que, na verdade, não. Quer dizer, eu não seria no início da carreira, sim. Na verdade, eu sou um cidadão brasileiro. Apesar de eu fazer fotografia de moda, de publicidade, eu não estou circunscrito a esse meio como muitos estão, que vivem esse mundo como se ele fosse a última... Eu estou aí atento, olhando para as coisas, vendo as coisas acontecerem na minha frente, com um instrumento na mão que é ser fotógrafo. Mas eu venho vindo já principalmente nos últimos 6 anos, tem 4 trabalhos meus que foram desta ordem. Eu me ponho como alguém que olha para as cenas da realidade e olha de uma forma particular, específica, que não é essa que não é a mesma preocupação que tem o sujeito que está lá trabalhando na imprensa. Bob, hoje com a tecnologia, você é daqueles que está sempre com uma câmerazinha na mão? Eu ando com uma câmera, mas eu não sou fanático, não. Na verdade, quer dizer, eu enveredei por uma coisa mais das ideias, entendeu? Então o ato de fotografar para mim não é sagrado como é para muitos fotógrafos. Eu não penso a fotografia, é um êxtase, é um orgasmo, um momento que eu clico, que não sei o que, não. Para mim é um conceito. Então os meus trabalhos, esse trabalho, por exemplo, eu nem ponho o olho atrás da câmera, nesse aqui, porque eu fiz um sistema de varredura digital, que é um sistema que você tem que fracionar a imagem para poder ter esse arquivo grande digital. Quer dizer, então eu tenho que fotografar várias vezes a mesma cena para poder juntar depois e fazer as coisas desse tamanho. Isso que a gente está vendo aqui não é você num ponto olhando a câmera e batendo uma foto. Não, eu primeiro vou lá, olho, falo mais ou menos daqui para cá, quero fazer isso, aí a gente arruma a câmera para fazer isso. É uma coisa bem científica mesmo. Por isso que eu te digo que não pode ser fotojornalismo de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Exatamente. É bem complexo, coisa. Quase como um filme. Eu diria que assim, é um filme que você inventa, um filme ficcional, baseado em fatos reais. O mundo é contra o filme. Eu acho que em cinema ainda dá para usar. Em fotografia já é meio... Não tem mais filme, não tem quem revele, não tem quem amplie, você tem dificuldade de encontrar material. E eu me habituei muito bem com o digital. Eu procuro manter o mesmo ritual que eu tinha quando eu fotografava filme, que 99% da minha carreira foi feita em filme, né? Mas eu me habituei muito bem. Eu tô tranquilo com isso. Quando é que você deu o pulo do gato e começou a fotografar nu? Bom, eu primeiro fui para Nova York nos anos 80, quando eu comecei trabalhando com 15 anos. Meu pai morreu e eu fui trabalhar. Na Abril mesmo, né? Na editora Abril. Um dia caiu, falando, bom, você é fotógrafo mesmo, acho que eu tenho condição de ser, e fui. Aí eu me sentia muito medíocre. Eu não conseguia fazer nada do que eu achava bom. Tudo que eu fazia eu achava ruim. Falei, bom, preciso aprender de novo. Eu já tinha uns 10 anos de profissão. Aí eu fui morar em Nova York, vendi tudo que eu tinha, dei uma sorte danada que uma carta minha chegou no dia que o fotógrafo com quem eu queria trabalhar tinha dispensado um assistente. Nisso, ele me pegou. E ele era um dos 4 maiores fotógrafos de moda americanos na época. Só isso. Então foi espetacular. Aí eu entrei na Hollywood da fotografia, né? Quando eu voltei para o Brasil, começaram a me chamar, começaram a me trabalhar fotografia de moda, e um dia a Playboy me chamou para fazer nu, e eu confesso que os muitos anos que eu fiz nu para Playboy são horríveis, eu acho horroroso. Você não gosta dos seus trabalhos? Não. Dos primeiros? Os primeiros são muito ruins. Depois eu também dei um pulo do gato nos trabalhos que eu comecei a incorporar um pouco o universo da moda nos nus. Comecei a incorporar um pouco as minhas ideias, e aí eu fui. Aí eu fiz aquele trabalho da Maite Proença na Sicília, aí fiz várias matérias da Vera Fischer em Paris. Que atire a primeira pedra aquele que nunca folheou as páginas quentes da revista Playboy. A invenção do norte-americano Hugh Hefner virou uma tradição no Brasil. E para clicar as mulheres mais bonitas do país é preciso fama e talento. Só os craques têm lugar garantido nesse time. Bob é um deles. A Playboy nos anos 90
final dos anos 90, começo dos anos 2000, era um evento cultural brasileiro também, né? A mulher vai sair na Playboy, não sei o quê. Tanto é uma das atrizes que eu fotografei uma vez, ela me ligou depois e falou, eu estou fazendo uma peça, ninguém fala da peça, todo mundo vem falar do ensaio que a gente fez. E eu queria que falassem da peça. Então era uma coisa que tinha uma efervescência e uma dimensão e uma difusão que não tem mais hoje. Então eu continuo trabalhando para a revista, aliás eu fiquei 5 anos sem trabalhar, né? Voltei há um ano passado fazendo a Carol Castro e a Fernanda Young. Que também foi um ensaio muito polêmico. Exatamente, eu gosto desses. Eu não cumpro a função lá de ser o fotógrafo das gostosas, entendeu? Editorialmente, como fotógrafo, até que ponto você se envolve, você tem voz ativa? Olha, eu acho que essa foto com essa mulher era legal fazer Natália, ou era... Totalmente, né? total. Quer dizer, lógico que não, eu não imponho o meu ponto de vista, é uma discussão, mas eu não faço o que eu não quero. Você está na reunião de pauta ali, você, a Playboy e a mulher, basicamente. Não, quando já chega para mim, a mulher já decidiu que serei eu, que é ela que escolhe. Né? A mulher que escolhe. A maior cliente do fotógrafo de nu é a mulher. Ela que escolhe, diz assim, eu topo fazer, tudo bem, meu cachê é tanto e o fotógrafo é esse. Mas vem uma agora aí que vai causar esse furor que há algum tempo a gente não vê, que é a da Cleo. Né? A Cleo tem esse apelo um pouco de ser filha de quem é, da beleza dela. A Playboy esse trabalho da Cleo é interessante porque foram 2 fotógrafos. São 2 ensaios. 2 ensaios não diferentes. Ao mesmo tempo, não. Seria ridículo fazer os 2 ao mesmo tempo. São 2 ensaios, eu e um outro fotógrafo, e o Jacques Lequequer, e fizemos em momentos diferentes, em coisas diferentes, eu nem sei como é que ficou o ensaio dele, nem ele sabe como é que ficou o meu. Entendi. Então... E o dela foi onde? Foi no Brasil? Foi fora? Foi no Brasil, foi no Brasil. Rio. Como é que é dirigir uma mulher nua, que às vezes não está acostumada com aquilo, é a primeira vez que ela está tirando a roupa? Eu costumo dizer que foto de mulher nua é como uma cirurgia. Você é um cirurgião, você vai fazer uma cirurgia. Você está nervoso? Não, você está concentrado, é o teu trabalho, você faz aquilo todo dia. A pessoa que vai ser operada está... Uma pilha, né? Uma pilha, então é a mesma coisa. A mulher que vai fazer a foto de nua, ela está uma pilha. Aquilo é um evento importantíssimo na vida dela. Não é só o dinheiro, é a exposição no momento, é a exposição depois, é a repercussão, é um monte de coisa. E é o meu trabalho. Eu já fiz 20, 30, vou fazer mais uma. Com responsabilidade, com envolvimento no trabalho, mas eu não estou nervoso. Em geral é muito tranquilo. Esse, por exemplo, com a Cleo foi muito tranquilo. Parabéns mais uma vez pela exposição. Vida longa revista. Obrigado. Foi um prazer. E obrigado pelas mulheres lindíssimas que você eterniza. Melhor do que essas armas aí, né?